Diz assim o texto: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Amém? Podeis assentar, queridos? Nós estamos, nesse mês de novembro, fazendo uma exposição de uma série, falando e tratando sobre a temática da vida eterna, da salvação. E hoje é o quarto sermão que nós estaremos abordando esse tema. Nós já aprendemos aqui do que nós somos salvos, fato, quem ou por quem fomos salvos. E no domingo passado nós começamos a falar como somos salvos, de que forma Deus planeja e arquiteta a nossa salvação, ou a salvação. E nós falamos, domingo passado, introduzimos aqui, de que Deus, no seu plano eterno de salvar pecadores, Ele primeiro conhece. O texto diz que Ele conheceu. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu. Conhecer, nós aprendemos que fala de intimidade, de relacionamento, de amor. Então nós falamos que Deus nos amou primeiro. Depois nós falamos que Ele nos predestinou para a salvação. E aí falamos sobre as objeções que existem em relação a essa doutrina. Nós refutamos aqui, porque evidentemente quando nós falamos sobre predestinação, e é um tema soterológico, um tema em que a Bíblia trabalha, muitos eles têm dificuldade em relação. Nós sabemos que o assunto é complexo, mas falamos sobre isso domingo passado, sobre as objeções que existem, e também do perigo de muitos demonizar um termo sem antes conhecê-lo, de forma bíblica e da forma que temos tentado ensinar à igreja. E hoje nós vamos dar continuidade a partir dos outros passos que nós vamos encontrar nos textos que nós lemos. Então Deus, Ele, na linha do tempo em que Ele arquiteta e planeja a salvação, Paulo vai dizer àqueles irmãos que primeiro Deus antemão amou. E isso Ele fez antes da fundação do mundo, antes que houvesse qualquer coisa. Deus faz isso na eternidade. E Ele faz porque Ele é Deus. E pode fazê-lo porque Ele é Deus. E o texto continua dizendo que Ele também os predestina. E faz isso para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Mas e aos que predestinou, também chamou. Então, como Deus ama, Deus predestina. Mas para que esses que foram predestinados se cheguem e sejam de fato salvos, é necessário que venha a haver um chamamento. E é a partir de então que nós vamos tratar essa noite, falar desses outros passos que Paulo vai trabalhar aqui no texto que se segue. Deus chama. Quem chama é Deus. E Ele faz isso pela pregação do Evangelho. Da mesma forma que Deus predestina para salvar os seus eleitos, Ele também predestina a forma que vai salvá-los. E a forma que Deus salva pecadores é pela pregação do Evangelho. Paulo diz isso no início da carta. No versículo 16 do capítulo 1 ele fala: porque não me envergonho do Evangelho, porque esse Evangelho é poder de Deus para salvar.
todo aquele que nele crê. Aí tem o problema do crer, né? Que muitos falam, então o homem que crê, então é o homem que decide. Mas a gente entende e vê pela Bíblia que o homem só vai crer quando Deus concede essa graça para que ele possa crer. Então Deus chama, e esse chamado nós conhecemos como o chamado eficaz. Nós temos dois chamados. O chamado geral, que é aquilo que a igreja, o pregador faz na pré-anunciação, na verbalização do Evangelho, do querigma. Quando nós pregamos Jesus, quando nós pregamos o Evangelho, esse é o chamado geral, que é feito de uma forma geral a todos, a toda a audiência, a toda a plateia, o público. Mas existe um chamado específico, um chamado que é Deus quem vai fazê-lo por intermédio do Espírito. E nós chamamos esse chamado de chamado eficaz ou graça irresistível, que é o Espírito Santo que faz no coração do pecador ao ouvir a mensagem do Evangelho, e ele entende a sua pecaminosidade, ele entende que ele precisa ser salvo dessa ira de Deus, e então ele se arrepende dos seus pecados. Ele é vivificado e ele consegue ver a real situação de miserabilidade que ele se encontra, e ele então se rende ao Senhor Jesus como o seu Salvador. Esse é o chamado. Não é um chamado externo, mas interno, que é feito pelo Espírito. Então todo aquele a quem Deus predestinou desde a eternidade para a salvação, ao ouvir a mensagem do Evangelho, o chamado externo, que é a mensagem, ele passa por uma operação íntima, profunda, irresistível do Espírito Santo. Porque nós pregamos aos ouvidos. Quem prega ao coração é o Espírito. Porque nós não temos condição nenhuma de transformar a vida de ninguém, de convencer ninguém, a não ser o Espírito Santo. E é Ele que faz isso. A operação íntima, profunda, irresistível, que nós chamamos de chamado eficaz, de chamado interno, de graça irresistível. Porque quando somos chamados, quando de fato o Espírito Santo nos chama eficazmente, nós não conseguimos resistir ao Espírito Santo. E nós nos rendemos aos pés do Senhor Jesus. Não porque merecemos, mas porque Ele tem sido gracioso para conosco. E essa graça se revela no Evangelho. Essa operação eficaz e transformadora do Espírito, nós denominamos, como eu falei, de vocação, ou de chamado eficaz, ou graça irresistível. E um exemplo que eu queria compartilhar com vocês, é porque tem muitos que dizem assim, não, é eu que escolho, é eu que quero, digo se quero ou não ir para o céu, eu que determino se eu quero ir ou não, para aceitar a salvação. Quando nós olhamos em Atos capítulo 9, nós vamos ver que Deus faz um chamado a um homem. Um homem que tinha se levantado nos seus dias, um erudito, um poliglota, inteligente, ambicioso, de certa forma até truculento, Saulo de Tarso. E ele, inconformado com do chamado caminho, ele consegue cartas dos principais da sinagoga para perseguir os irmãos. Ele consentiu na morte de Estevão. Ele estava ali, ele viu o primeiro mártir da igreja. E quando ele vai a Damasco, no caminho de Damasco, Jesus encontra com ele. E ele, subitamente vem uma luz, ele cai ao chão, e ele fica ali sem conseguir ver. E ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E aí o Senhor Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Quando o Senhor faz o chamado, Ele não disse: Paulo, é o seguinte, eu tenho te escolhido, eu quero você, e eu vim aqui, Paulo, para saber se você aceita. Você aceita, Paulo, me seguir? Você aceita, Paulo, ser perseguido por causa do meu evangelho? É isso que nós vamos encontrar no relato de Atos 9? Não. Porque o chamado eficaz, a graça é irresistível, de fato ela é irresistível. O chamado de fato é eficaz.
todos a quanto o Espírito Santo chamam, não conseguem resistir. Deus, ou Jesus, ou o Espírito Santo não chegou para Paulo e disse: Paulo, é o seguinte, eu quero você, você me quer? Nós não vamos ver isso em parte alguma nas Escrituras. Quando Jesus começa a chamar os seus discípulos, ele diz: ei, segue-me. E o camarada foi atrás. É simples assim. Então Deus chama aqueles a quem Ele amou na eternidade, a quem Ele predestinou para ser salvo. E Paulo ele vai dizer isso em Gálatas. Eu quero compartilhar com vocês o que o próprio Paulo fala a respeito da sua salvação. Gálatas 1, verso 11 até o 16. Olha o que Paulo vai dizer. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo. Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno, e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Deus na eternidade tinha amado Paulo, tinha predestinado Paulo, e agora ele diz: Deus me chamou. Olha, mas Deus me separou desde o ventre e me chamou por sua graça quando lhe agradou. E quando é que Deus agradou chamar Paulo? No caminho de Damasco. E Deus não chegou dizendo assim: e aí, meu filho, tem uma opção para você, você quer ou não quer? Você me quer ou não me quer? Não, ele chamou. Você é meu. E disse para Ananias, Ananias ficou meio frouxo lá com medo de orar para o Paulo. E Deus falou assim: não, Ananias, vai lá orar para ele, porque ele é vaso escolhido. Eu vou ensinar como que é bom padecer por causa do evangelho. Eu escolhi um vaso meu, eu escolhi ele. Então o chamado, ele é irresistível, ele é eficaz. Deus amou na eternidade, Deus conheceu, predestinou, e para quem Ele fez isso, na sua soberana vontade, Ele chama. Quando? Não sei. Quando Ele quiser fazer. Paulo diz: quando agradou, Ele me chamou. Paulo viveu sua vida, se formou nos pés de Gamaliel, ele ficou lá, na sua fase adulta, tomando as suas decisões. Inclusive ele achava que estava agradando a Deus o que ele estava fazendo. E no momento que Deus quis, que Deus se agradou em fazer, Deus chama Paulo e diz: agora eu vou mostrar para esse camarada como é bom sofrer por causa do evangelho. Tudo que eu estou falando é Bíblia. Eu não estou aqui articulando ou inventando uma história para convencer você. O chamado eficaz, o chamado ou a vocação eficaz, a graça irresistível, quem faz é o Espírito Santo, soberanamente, quando lhe aprouver fazê-lo. E Deus chama pela pregação da palavra. E a pregação da palavra é o ofício do crente e da igreja. Nós vimos que é uma das objeções que muitos têm que... mas com essa doutrina diz assim... Não, mas se a salvação é assim... Se é Deus que... O mérito da salvação é todo de Deus... Para que então nós vamos pregar o evangelho? Se Ele já destinou alguns ou não? Primeiro é que Ele mandou fazer isso, né? Tem que pregar o evangelho. Primeiro que eu não sei quem são os eleitos, nem você, nem ninguém, nós sabemos. Os eleitos são os eleitos de Deus. Deus sabe quem são os seus. Então nós temos que pregar o evangelho. E esse é um ofício da igreja, dos crentes. Pregar o evangelho a toda criatura, ensinando.
Esse é o chamado geral. Enquanto nós vamos avançando como igreja, pregando o Evangelho, o Espírito Santo vai convencendo e chamando por graça os eleitos de Deus e vai agregando a sua igreja. Deus chama, e nós que fomos chamados, que atendemos os chamados, permanecemos. Os de fato que verdadeiramente Deus chamou, Deus agregou, permanece. Essa é a confirmação da eleição. Permanece e gera fruto, fruto do Espírito, fruto que de fato foi regenerado, foi transformado e é templo e habitação do Espírito Santo. Mas não para por aí. Além de Deus chamar, conforme o texto de Romanos 8, ele diz: também justificou. Ele não só amou na eternidade, ele não só predestinou, mas ele chama, e além de chamar, ele justifica, que é uma outra doutrina que na igreja contemporânea não se é ensinado. A grande maioria dos crentes não sabe o que é a justificação. E o que é justificação? Justificação é um ato externo que Deus realiza, não é internamente, mas externamente. E isso acontece lá no seu tribunal, onde Deus declara pecadores como justos, não por uma infusão, mas por uma imputação daquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Romanos capítulo 5, o verso 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz é por Jesus, por aquilo que Ele fez, por meio de quem tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós falávamos hoje sobre os solas, né? Eu falei ontem sobre o sola fide. A justificação é somente pela fé. Nós só somos justificados porque cremos ao ouvir o Evangelho, que é o chamado, a pregação, o querigma, a boa notícia de que Jesus, o Filho de Deus, encarnou e foi à cruz e suportou sobre ele toda a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Quando nós cremos no que Cristo fez e é suficiente, cremos que aquilo que Ele realizou, nós poderemos ser salvos da ira de Deus. Nós somos justificados diante do trono do Deus Santo, justo e amoroso. Justificados. É um ato legal e forense de Deus. Não acontece em nós, mas fora de nós. Não acontece no nosso coração, mas no tribunal de Deus. Não é obra que Deus faz em nós, mas Ele faz por nós. Ele faz por nós. Ele realiza essa obra em nosso favor. Essa justificação é a declaração do alto de que aquilo que nem a lei pode fazer, Deus o faz por todos nós. Quero compartilhar com vocês Atos, capítulo 13, verso 39. Que diz assim: por meio dele, todo aquele que crê, por meio dele quem? Jesus, é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Nem a lei pôde fazê-lo. Romanos 3:20, olha o que Paulo vai falar em relação à questão da lei. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O verso 27 vai dizer: onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. O verso 28 vai dizer: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. A justificação é de graça.
O verso 24 vai dizer: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Quando eu creio, eu não tenho que pagar nada para fazer, porque tem gente que acha que tem que fazer alguma coisa. Inclusive tem uns hinos aí rodando aí, né, no meio gospel, né, de uma cantora famosa que diz assim: eu estou pagando preço para morar no céu. Eu estou pagando preço para morar no céu. Tem gente que se penitencia para dizer: eu estou pagando preço, eu estou lutando para a minha salvação. Irmão, se nós formos lutar para a nossa salvação, nós estaremos perdidos. Deus ama na eternidade, Deus predestina, Deus chama, e Ele justifica aqueles a quem Ele chama. Ele declara justos por imputação daquilo que Jesus fez no nosso lugar. E isso é de graça, é um presente, é um favor que não merecemos. A justificação é somente para aqueles que têm fé em Cristo. E para termos fé em Cristo, a graça nos condiciona a isso. Não é algo inato nosso, não é intrínseco nosso, mas é aquilo que vem de Deus. Efésios 2, 8 e 9 vai dizer: pela graça vocês são salvos, por meio, a causa instrumental é a fé. E isso não vem de vocês, é do alto. A graça que nos salva, é a graça que nos possibilita crer. E por isso somos justificados. Justificar não é tornar plenamente justo, porque ainda somos culpados, nós ainda somos pecadores, mas é declarar diante de Deus que somos justos. É uma declaração, é um ato forense. Mas além da justificação, do chamamento, nós temos algo que consola o nosso coração, e isso tem que ficar muito nítido. Porque diz assim: aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Paulo não vai trabalhar todos os aspectos da ordem salutis, da ordem da salvação aqui, mas ele trabalha os principais. Ele fala do conhecimento de antemão, ou seja, do amor que Deus tem por aqueles que Ele quis predestinar. Ele fala da predestinação, ele fala do chamamento, da justificação, e ele fala do final disso tudo. Ele diz que a esses que Deus amou na eternidade, a esses que Deus predestinou, a esses que Deus chamou, a esses que Deus justificou, ele garante que esses serão glorificados. Paulo usa a palavra grega aqui no tempo verbal, do grego aoristo. No nosso aqui, pretérito perfeito. Isso significa que Deus vê o fim desde o início. Isso aqui, porque eu já falei aqui, e é o que a Bíblia mostra, Ele é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega. Para Deus tudo já aconteceu, pela sua presciência, pelo seu conhecimento, pelo seu atributo incomunicável da onisciência, Ele sabe, tudo já aconteceu. E Ele está dizendo: aqueles a quem amei de antemão, que eu predestinei, que chamei, que justifiquei, esse eu glorificarei. Ele está dizendo, também glorificou. A glorificação é um fato futuro, que vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Então nós temos que ter essa esperança viva em nosso coração, de que aquele que começou a boa obra, ele vai concluir. Aqui nós trabalhamos a doutrina da perseverança dos santos. Fomos perguntados num simpósio, né? Ah, pastor, mas aquele que veio para a igreja, converteu, e ele falou em línguas, e ele orou, ele profetizou, ele pregou, e muitas pessoas vieram para Jesus, e ele desviou, ele morreu no pecado. Eu disse, olha, felizmente, porque nós precisamos entender, queridos, eu costumo sempre dizer isso aqui na igreja, para nós ficarmos sempre preocupados com a questão. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, mas nós podemos entender o seguinte: um que é eleito, salvo em Cristo Jesus, vive como salvos. A sua vida glorifica o Senhor.
Uma frase célebre de John MacArthur, ele diz que nem todos que chegam à igreja chegaram a Cristo. Tem muitos que vêm à igreja pelos motivos errados. Muitos procuram a Cristo, mas não querem Cristo de fato. Muitos querem o que Deus pode proporcionar a eles, mas não querem que Ele seja o Senhor e Rei da sua vida. Eu quero pão, quero peixe, né? Eu quero a cura, eu quero o milagre. E eles vêm às igrejas em busca disso, porque hoje o evangelho que se prega é isso. Venha para a igreja que os seus problemas acabaram. Venha para a igreja receber a sua cura. Não, venha para Cristo arrependendo dos seus pecados. Ele pode curar? Pode. Ele pode libertar? Pode, se Ele quiser fazê-lo. Mas a mensagem do evangelho não é isso. A mensagem do evangelho é: Deus está irado com os homens por causa dos seus pecados, mas a boa notícia é que Ele, mesmo estando irado com os homens e por ser justo, por poder aplicar a sua justa, santa ira sobre os pecadores impenitentes, Ele propicia um meio, e aí Ele faz isso em Jesus, o seu Filho, para que aqueles que por graça reconhecerem e crer no que Cristo fez possam ser salvos. Isso é a mensagem do evangelho. Não é essa coisa que a gente fica ouvindo por aí. Essa coisa linda de Jesus. Jesus está com saudade de você. Ai, isso não é a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é: tem um Deus santo, que tem um controle de todas as coisas, inclusive da nossa vida. Estamos respirando porque Ele decidiu que estivéssemos respirando nesse momento. E que Ele é santo. Não coaduna com o pecado, não coaduna com o erro. Justo, e por ele ser justo, Ele vai cobrar o pecado, ou em nós, ou em Jesus. E Ele é amoroso porque Ele faz isso. Ele resolve salvar. Não é que Ele é conivente com as coisas. Ai, Deus é amor, pastor. Não é esse tipo de mensagem. Essa é a mensagem do evangelho. Não é outra mensagem. Não existe outra mensagem que possa salvar o homem a não ser essa. Por mais que às vezes os ouvidos não soem bem, por mais que confronte, incomode, por mais que nós não gostemos de ouvi-la, mas essa é a mensagem da cruz, é a mensagem do evangelho. É a mensagem que produz vida, mas também que produz morte. Paulo diz que para aqueles que creem, é o perfume de Cristo, tem cheiro de vida. Para aqueles que não creem, essa mesma mensagem tem cheiro de morte. Paulo tinha visão dos soldados vindo da guerra, suados, sujos, cheios de sangue. Mas para a cidade que era vitoriosa, quando os soldados chegavam com aqueles a quem eles tinham vencidos, amarrados nos troncos, para a cidade que recebiam era um cheiro de vida, mas para aqueles que estavam dominados era um cheiro de derrota, de morte. Paulo tinha essa visão quando ele diz isso. Ela é uma espada. A Bíblia, a palavra, as Escrituras é uma espada, que ela fere, ela rasga, e ela precisa mostrar de fato quem de fato nós somos, para que possamos compreender. Então o plano de salvação de Deus consiste nisso: amar na eternidade, conhecer, amei o João, a Maria, então eu destino esse abençoado. Antes que ele viesse nascer, em 1900 e bolinha, antes que houvesse o fundamento da terra, antes de plantar o jardim, Deus decidiu fazer isso, porque Ele é Deus, Ele é transcendente. E aí, Ele chama no tempo, Ele determina o tempo que vai chamar, o dia, o local, de que maneira, que culto. Eu contei o meu testemunho de manhã, né? Vivi dentro das igrejas por aí, andando para lá e para cá, sendo uma treva dentro das igrejas, tormentando a vida dos pastores. É porque tocava, né? Não é questão de tocador, mas era uma treva. Aí desviava, voltava, sabe aquele trem? Treva. Pensei em me matar, tirar minha vida.
Por 3 vezes tentei o suicídio. Vocês não sabem disso, né? Estou contando aqui agora. Mas tinha pessoas que oravam por mim. Dia na BR, bêbado, empurrando a Monarch verde, e as carretas passando. E eu parei e fiquei assim, agora é hora de eu pular dentro de bar da carreta. E parecia que eu sentia uma mão me puxando, que eu ia e não conseguia. Não é que faltou coragem não, eu tinha já chumbado já para ter coragem mesmo. Porque achava que não tinha mais jeito para a minha vida. Não tinha paz no meu coração. Sentia um vazio enorme dentro da minha alma. E um dia dentro da igreja, sentado no banco, ouvindo um louvor, depois de ouvir mensagens e mais mensagens, pregações como estas, o Espírito Santo disse: é hoje, tu vai nascer. E ele soprou sobre mim. E a partir daquele dia, recebi uma nova natureza em Cristo Jesus. Ele determina o dia que isso vai acontecer em nossa vida. Não é quando queremos, quando achamos que tem que ser, mas é o dia, a hora que Ele marcou. Do jeito que Ele definiu que vai acontecer. E a esses que Ele chama de forma eficaz, Ele justifica, Ele declara justo. Agora eu vou imputar sobre esse e vou adotá-lo como meu filho, porque nós não éramos, aí nos tornamos filhos. E aí, depois disso tudo, nós temos a promessa da redenção final. Nada que Jesus começa vai ficar pela metade. Se de fato estamos nele. João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 11: e esta é a vida eterna, aquele que tem Cristo, que tem um Filho, tem a vida. Consiste o quê? Quem está em Cristo tem a vida eterna. No verso 13 ele diz: escrevi essas coisas para que saibais que tendes a vida eterna. Nós que servimos ao Senhor, se de fato somos em Cristo, não precisamos se preocupar se Jesus vai voltar essa semana, ou daqui um mês, ou o ano que vem, porque tem crente preocupado: Jesus não pode vir essa semana. Se Jesus voltar essa semana, eu estou lascado. Tem uns que oram: Jesus não volte essa semana porque eu preciso me consertar. Não tem convicção do seu chamado. Não sabe onde ele está. Não sabe no que baseia a sua fé, ou em quem baseia a sua fé. Perguntaram ao Dr. Shed: é possível o crente perder a salvação? Ele diz: depende de quem salvou ele. Aí ficaram meio assim: porque se foi Jesus que de fato salvou, não. Ele diz: as minhas ovelhas, elas vão vir. O Pai vai me enviar. Elas me conhecem. Eu as chamarei, elas vão ouvir a minha voz e vão me seguir. E ninguém pode arrancá-las das minhas mãos. É por isso que Paulo está falando aqui: glorificou. Quem estiver em Cristo, de fato, foi regenerado, nasceu de novo, pode ter a convicção plena da sua salvação. Isso não é soberbo, não é presunção. Isso é garantia, esperança no nosso coração. Crente que tem essa esperança não tem medo de morrer. Ele não tem medo, e que hora que Jesus vai voltar? Porque tem crente que tem medo de morrer também, né? Não. Quando passam daqueles arrupios assim, que dá um negócio da gente de vez em quando, fala: passa a morte que eu estou forte. Crente com medo de morrer. A morte não é o fim para nós não, gente. É volta para casa. É para estar nos braços de Jesus. Também não é para pegar uma arma e dar um tiro na sua cabeça, tá? Aí não, né? Naturalmente, quando o Senhor fala assim: vem meu filho, aí, amém, né? Mas temos que ter essa convicção de que aquilo que Jesus iniciou, no que se diz respeito à nossa salvação, tudo depende dele, tudo vem dele, e nós precisamos ter essa convicção, essa confiança. A glorificação é um fato futuro,
Mas nos decretos de Deus já é um fato consumado. Isso não é sobre dar glória aos salvos, mas sobre encher os salvos com a sua glória. Santidade, equidade, sabedoria, honra, verdade, paz. São os elementos dessa glória com a qual Deus enche aqueles a quem Ele chamou. Isso precisa estar no nosso coração. Cristianismo, nessa trajetória e nesse período do chamamento, da justificação, da adoção, da conversão, do arrependimento, até a glorificação, tem um aspecto da ordem da salvação chamado santificação. Que aqueles que estão em Cristo agora, até a parousia, até a volta de Jesus, estamos inseridos nele. É um processo contínuo, paulatino, gradativo. E nós precisamos nos preocupar com isso. E é o que nós vamos falar domingo que vem. Nós sabemos que nós não somos justificados pelas obras. Sim ou não? Aprendemos isso aí, ficou claro para a gente. Desde o simpósio como dos outros sermões. Mas as obras, elas têm que seguir. Não é a base da nossa salvação. Mas ela é a evidência de que somos salvos. Tem um monte de crente, uma crentalhada por aí que diz o seguinte: eu sou salvo, eu sou crente da igreja do pastor Raposo. Mas a vida dele é uma vergonha para o evangelho. Envergonha o nome de Deus. O nome de Deus está sendo vilipendiado por causa de muitos crentes que se diz que é crente, mas não tem nada de crente, não tem transformação, não tem mudança, não tem obras que seguem. Então domingo que vem, só um spoiler aqui, nós vamos falar sobre isso. Desenvolvendo a vossa salvação. Fomos salvos para quê? Enquanto aqui, porque Deus podia salvar e levar para o céu logo, né? Mas Ele deixou-nos aqui, nos salvou, porque nós temos o quê? Que desenvolver a nossa salvação. Entre nós, horizontalmente, entre os irmãos, a comunhão dos santos, mas também diante da sociedade, para anunciar o Evangelho. Viver como salvo. Ser luz, ser sal da terra, como a palavra de Deus nos ensina. Então entendamos que as obras não é a base da nossa salvação, não é mérito. Nós não somos salvos por mérito, não nosso, de Jesus, mérito de Deus. Agora, que elas sim existem, como diz em Efésios 2:10, que de antemão Deus preparou boas obras para que nós viéssemos a andar por elas, nós temos que realizá-las, mas como resultado daquilo que Deus e o Espírito Santo fez e está fazendo em nosso coração, nesse processo chamado de santificação. Como é que nós santificamos, pastor? Meios de graça. Quais são os meios de graça? Oração, as escrituras sagradas, jejum, comunhão dos santos, estar participando dos cultos. Isso é os meios de graça que nós temos. Então, Jesus na oração lá em João 17, dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se nós estamos em Cristo, teremos prazer na palavra, de nos deliciarmos na palavra, aguardando a glorificação final, aguardando o dia que a trombeta vai soar e Jesus vai aparecer. E independente se você crê, se é antes ou depois da tribulação, Ele vai voltar. Não vou entrar no mérito, mas sabemos que Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, o apóstolo João no capítulo 3 da primeira carta vai dizer que nós o veremos e seremos semelhantes a Ele. Receberemos um corpo glorificado. Porque isso Jesus já está fazendo lá, nos representando. Ele ressuscitou com um corpo glorificado e inaugurou a nova raça, a raça da qual nós seremos. Pastor, mas o senhor tem prova disso daí? Sim, o Estevão, quando estava morrendo, ele viu isso. Se ou não, é só ler Atos lá. Estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem assentado diante de Deus. Eis que estou vendo. Jesus inaugurou a nova raça, para que nós pudéssemos ter essa confiança. Ressuscitou, para que nós pudéssemos ter essa esperança.
Então aqueles a quem Deus amou, Ele predestinou. E os que predestinou, Ele chamou. E aos que Ele chama, Ele justifica. Mas Ele também garante que Ele vai glorificá-lo. Começou a obra, Ele vai concluir. Deus não faz nada pela metade. Deus não perde ninguém. Nenhum dos seus irá se perder. Amém? Nenhum dos seus irá se perder. Então essa doutrina, queridos, não é e não pode ser nem confusão nem desânimo. E eu então, pastor, como é que eu sei que eu sou um salvo em Jesus? As minhas ovelhas me ouvem e me seguem. Está ouvindo? Está seguindo? Como é que está a sua vida? Qual é o paradigma que você tem para você? É o do mundo? Ou é o que a palavra de Deus apresenta? Eu disse aqui, salvo vive como salvo. Como é que um salvo vive? A praxe cristã, como é que ela funciona? Paulo ensina. Ele diz, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que adulterava, aquele que matava, nós somos uma nova criatura. Na segunda carta à igreja de Corinto, ele vai dizer, no capítulo 5, verso 17, aquele que está em Cristo é nova, as coisas velhas, eis que tudo. Eu não tenho que ficar apontando, você não é. Isso não é papel da igreja. A igreja tem que pregar. Como diz o reverendo Jonas Madureira, o seguinte: meu irmão, você abre a sua boca para comer, que crente come demais, né? Para comer, para pregar o evangelho. Eleição é com Deus. E Ele vai fazer isso, segundo o beneplácito da sua vontade. Não é a gente que tem uns que senta no trono, né, que quer sentar, ou melhor, vou melhorar a frase, quer sentar no trono de Deus e fica assim, esse está no céu, esse está no inferno, está no céu, está no inferno. Não, a igreja não foi colocada para isso. O que nós sabemos é que Deus tem os seus, nós não sabemos quem são. E o nosso papel aqui é pregar o evangelho, é anunciar a boa nova de salvação. Eleição é com o Todo-Poderoso. O chamado eficaz é com Ele. Porque tem hora que a gente fica triste, né? Olha assim, Senhor, a gente prega e tal. Eu não faço apelo, né? Eu não faço. Mas tem muitos que, quando a gente é imbuído fazer, fala assim, mas não vem ninguém na frente. Não. Quem vai fazer isso, quem vai inclinar o coração é o Espírito Santo. E o dia que Ele fizer, vai ser para toda a vida. Então nós precisamos nos preocupar com isso. Nós temos que preocupar em pregar o evangelho. E salvar é com Deus. É Deus que faz. É Deus que realiza. Por intermédio da palavra e do Espírito Santo. Eu creio piamente nisso. E eu tenho visto realmente que Deus assim o faz. Isso traz paz ao meu coração. Em pregar o evangelho. E entender o privilégio que nós temos, como igreja, recebido da parte de Deus. A graciosa oportunidade de anunciarmos o seu evangelho. Nós precisamos entender isso. Amém, queridos? Que o Senhor em Cristo nos abençoe. Domingo que vem, se Jesus não voltar e estiver vivo, e você também, nós estaremos falando sobre a última série desses sermões de vida eterna. Falaremos sobre como desenvolver a nossa salvação num tempo tão difícil, tão desafiador como nós estamos inseridos e vivendo. Hoje terminamos a segunda parte de como somos salvos. É dessa forma que se deu, que aconteceu o processo da salvação. Ok? Quero externar a nossa alegria em receber alguns irmãos, conosco nessa noite. Tem os sobrinhos da irmã